Agora nós vamos para a nossa aula 3, na verdade a parte 3 da carta aos Romanos, seguindo aqui o fascículo 12, é a aula número 10. Aula número 10, que é a parte 3. E o texto dessa aula é Romanos capítulo 6 a 8. Ele vai trazer aqui uma implicação muito importante da doutrina da justificação pela fé, que ele brilhantemente apresentou aqui. Então, lembrando lá que a gente falou que é como se nós estivéssemos num tribunal. Então o promotor nos acusa, você é culpado, você não tem como escapar dessa acusação, mas aí então entra o nosso advogado de defesa e Jesus assume a nossa responsabilidade, a nossa culpa e morre no nosso lugar e nós somos então cobertos pelo seu sangue e aí, por isso que lá Paulo falou, né, Deus passa a ser o justo e o justificador, porque ele pune o pecado em Jesus e assim ele pode corretamente, satisfeita a sua justiça, nos justificar também. Mas aí, sempre pode ter algum espertinho, como tinha já no seu tempo e tem até hoje. Que diremos, pois? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Quer dizer, já que Deus gosta tanto assim de perdoar, já que ele tem tanta graça, inclusive Paulo fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quanto mais a gente pecar, mais graça a gente vai experimentar. Que sem vergonha, né? Mas olha, tem muita gente que pensa assim, e a gente tem o risco de viver assim, sem perceber até. Então, aqueles que dizem assim, eu não posso pregar que eu sou salvo para sempre, que estou justificado eternamente, porque senão a pessoa vai falar, já que eu não vou mais perder mesmo a minha salvação, vou ver de qualquer jeito. Bom, é só você ler Romanos 6 e você vai entender qual é a resposta para isso. O que Paulo diz a respeito disso? É uma pergunta retórica, né? Vamos continuar pecando? Ele resposta, versículo 2, de maneira nenhuma. Isso não faz sentido. Como é que nós vamos continuar vivendo para o pecado se nós morremos para ele? Nós fomos tirados daquela condição, aquele capítulo 3 tão terrível, ele citou lá, né, o Salmo que dizia que nós somos completamente corrompidos da nossa comunicação, a nossa mobilidade, tudo em nós tende para o pecado e é uma coisa terrível. Você quer voltar para aquilo? Você quer voltar a viver daquele jeito? Não, alguns falam assim, mas é que eu gosto daquela vida. Talvez não fale assim, desse jeito, mas eu gosto daquela vida. Deus parece ser um grande estraga-prazeres, afinal de contas. Tudo que eu acho legal, tudo que é bacana, tudo que me traz prazer, Deus fala que é pecado e não pode. Bom, essa é a mentalidade, esse é o pensamento daqueles que não conhecem a Deus e que não têm ideia do que é viver uma vida santa. E por vida santa aqui, eu não estou falando de puritanismo, de você ser aquela pessoa que é mais santa do que os outros, ou que quer ser alguém. Eu estou falando de santidade à luz da justificação pela fé. Acontece que, infelizmente, muitas pessoas acham que, de fato, o prazer do pecado, que existe, é inegável que há prazer no pecado, mas não há só prazer no pecado, o prazer é aquilo que ele vende para nós. As consequências do pecado não são nada prazerosas, e isso o pecado não nos fala. Então as pessoas que acham, por exemplo, que o pecado traz tanto prazer, deveriam ser as pessoas mais felizes do mundo. Você já imaginou? Eu ouvi esses dias o pastor Skip Heitzig pregando sobre isso. Ele disse assim, olha, sexo traz prazer. E o sexo é feito para nos dar prazer também. Mas se sexo fosse a melhor maneira de trazer prazer para uma pessoa, e se fosse a única, então imagine como seria uma vida das tais profissionais, ou dos tais profissionais do sexo. As prostitutas, as pessoas que vendem o seu corpo e recebem dinheiro para isso, para praticar sexo com uma outra pessoa. Elas deveriam ser as pessoas mais felizes do mundo. Imagine uma pessoa viciada em álcool, em drogas, ela deveria ser uma pessoa felicíssima. Só que essas coisas, todo mundo sabe, trazem um prazer falso, momentâneo, falacioso e cobram um preço terrível, que é a própria vida da pessoa. Mas o pecado não fala isso para as pessoas. Então, o que acontece? Muitas pessoas querem viver o melhor, que eles acham, o melhor dos dois mundos, mas não há nada de bom no outro mundo. O pecado só traz morte e destruição. A única coisa boa que existe é o mundo da justificação. Então ele está argumentando exatamente isso aqui. E vai dizer mais, porque o capítulo 6 ele vai dizer por que é assim. E vai mostrar que nós vivíamos escravizados pelo poder do pecado. E nós tínhamos que cumprir as exigências do nosso antigo Senhor. E aí eu citei esses dois problemas, esses dois pecados que as pessoas estão escravizadas a eles, mas existem tantos outros.
A justificação nos permitiu deixar de pecar, porque agora estamos livres para servirmos a Deus. Ele vai argumentar isso de uma forma assim espetacular, capítulo 6, versículos 1 a 23. De maneira que a grande declaração de liberdade daquele que creu é: o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Antes nós não tínhamos vida. Antes nós tínhamos uma existência miserável, escravizadora e opressora. Agora nós temos vida eterna em Cristo Jesus. Ele vai argumentar exatamente isso. No capítulo 6, vai mostrar que o pecado não tem mais domínio sobre nós. E no capítulo 6, ele vai mostrar que nós estamos livres do poder do pecado. No capítulo 8, ele vai mostrar no comecinho que nós estamos livres da pena do pecado. E no final do capítulo 8, estaremos livres da própria presença do pecado. Poder, pena, presença. O pecado é o grande algoz na nossa relação com Deus. O pecado é o nosso grande inimigo na nossa espiritualidade. Agora somos justificados, então vamos viver uma vida à luz disso. Nós não precisamos mais viver e nem podemos mais viver dessa forma. O cristão de verdade, ele não pode dizer: não consigo deixar de pecar. Ele pode dizer: eu não quero deixar de pecar, eu não estou muito preocupado com isso. Quer dizer, que não é que ele pode, porque ele tem autorização, mas é possível que ele diga isso. Se ele for honesto, ele nasceu de novo, ele vai ter que dizer: olha, eu não sou mais escravo disso, mas eu estou me escravizando porque eu quero me escravizar. A verdade é essa. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não tem nenhum sentido, né, viver dessa maneira. Capítulo 7, quando ele vai argumentar, ou como ele vai ilustrar o conceito que ele apresentou no capítulo 6, ele vai falar que a lei, ele vai tomar a lei como exemplo e vai dizer assim: olha, a lei só tem validade para quem está vivo, né? O viúvo não está mais preso à pessoa, ao seu cônjuge anterior, e pode se casar de novo, porque o seu cônjuge morreu, ele está livre para isso. Então ele diz assim: olha, nós estávamos amarrados com a lei, e a lei era contra nós, ela dizia que eu não conseguia agradar a Deus. O problema não estava na lei, o problema estava na minha natureza pecaminosa. E de verdade, como ele está argumentando aqui no capítulo 7, já tinha falado isso anteriormente, o papel da lei não era me tornar livre, era mostrar o quão escravo eu estava ao pecado. Eu sou ele diz aqui, um homem desventurado, eu estou vendido como escravo ao pecado. Esse era o papel da lei. Agora, em Cristo, eu morri para a lei. Ou seja, agora, embora eu continue convivendo com a minha velha natureza, agora eu tenho a liberdade e o poder em Jesus, pelo Espírito Santo, de oferecer os membros do meu corpo, não mais para a escravidão da carne, mas para viver em santidade e para agradar a Cristo. Agora eu não preciso mais colher os frutos amargos do pecado. Agora eu posso colher o fruto doce da justiça. Interessante pensar o seguinte: eu ainda não continuo sendo capaz de cumprir a lei, mas a graça de Deus manifestada por meio da fé em Cristo na justificação, ela me capacita, ela me dá poder para viver uma vida vitoriosa. E ele termina com essa nota gloriosa no capítulo 8, porque nós não apenas somos justificados e temos poder e força para vencer o pecado aqui, mas nós estamos aguardando o tempo em que nós vamos estar completamente livres disso. A vida justificada tem uma esperança gloriosa. Nós estaremos para sempre livres da própria presença do pecado. Até a própria natureza, que também foi submetida à inutilidade por causa do pecado, será transformada, será recriada, será liberta da escravidão. Então, se até a própria natureza vai ser restaurada, como é que você pode imaginar sequer a nossa condição quando nós estivermos livres desse corpo de pecado? Nós somos chamados, segundo o propósito de Deus, de sermos iguais a Jesus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas essa imagem foi deturpada como um espelho que refletia direitinho a imagem, mas depois que recebeu lá uma pedrada, ficou todo quebrado, todo partido, a imagem está lá ainda, mas está totalmente distorcida. Mas quando formos restaurados completamente na glorificação, vamos ser exatamente aquilo que nós fomos criados para ser. Vamos ser restaurados à imagem do Filho de Deus. Então isso é absolutamente espetacular, isso é absolutamente glorioso. Não tem nada na vida que se compare a isso. E colocando isso como pano de fundo, como é que nós vamos viver para o pecado, dizendo vamos pecar à vontade para que a graça de Deus seja mais abundante? Não faz nenhum sentido, e é disso então que ele está tratando nesses capítulos aqui, capítulos 6 até 8. Então, veja como essa construção da verdade vai sendo importante. Nós não tínhamos nenhuma condição,
Nós estávamos completamente perdidos. Deus nos oferece em Jesus Cristo a única chance de justificação. E agora nós somos livres para viver para Deus e não mais para escravizar o nosso corpo, nossa mente, nosso coração ao pecado. Será que já acabou? Não, agora tem mais coisa. E nós vamos seguir na próxima aula para ver como é que essa justificação se aplica à vida prática, à nossa vida do dia a dia.